Na Bíblia, poucos povos têm uma relação tão conflituosa e ao mesmo tempo tão próxima com Israel quanto os moabitas. Ao longo do Antigo Testamento, vemos os moabitas como vizinhos, inimigos e uma fonte constante de problemas espirituais para o povo escolhido. Sua história está repleta de batalhas, alianças e uma hostilidade persistente. Mas, para entender realmente quem foram os moabitas, é preciso voltar à sua origem, uma das mais impactantes e problemáticas de toda a Escritura. A história desse povo não começa com a fundação de uma grande cidade, nem com a façanha de um rei heróico, mas nas consequências de um dos julgamentos mais terríveis de Deus, a destruição de Sodoma e Gomorra. A origem dos moabitas está diretamente ligada a Ló, o sobrinho de Abraão, e a um ato desesperado e pecaminoso cometido por suas filhas em uma caverna após fugirem da catástrofe. Essa fundação, nascida do pecado e da vergonha, marcou para sempre o destino dos moabitas e sua relação com Deus e com Israel. A própria lei de Moisés chegaria a estabelecer uma proibição severa contra eles, impedindo-os de fazer parte do povo de Deus. No entanto, aqui se esconde um dos maiores e menos compreendidos mistérios do Antigo Testamento. Como é possível que uma mulher desse povo proibido não apenas tenha sido aceita, mas tenha se tornado uma figura central na genealogia do rei Davi e, por extensão, no próprio linhagem de Jesus Cristo? Depois de escapar da destruição de Sodoma, Ló e suas duas filhas tiveram medo de permanecer na pequena cidade de Zoar. Subiram então às montanhas e se refugiaram em uma caverna. Estavam sozinhos, isolados do mundo, sem esperança e sem saber o que seria do futuro. Haviam perdido o lar, os prometidos e a própria mãe, que se transformara em uma estátua de sal. Nesse ambiente de desespero e solidão, as filhas de Ló, influenciadas pela corrupção de Sodoma, tomaram uma decisão terrível. A filha mais velha disse à mais nova: "Nosso pai é velho, e não há homem na terra que se una a nós segundo o costume. Vem, demos vinho a nosso pai e durmamos com ele, para conservar descendência de nosso pai." Assim, durante 2 noites seguidas, embriagaram o pai, e sem que ele percebesse, cada uma delas se deitou com ele. Dessa união incestuosa, nasceram 2 filhos que se tornariam pais de 2 nações. O versículo 37 de Gênesis 19 diz: "A mais velha deu à luz um filho e chamou seu nome Moabe. Ele é o pai dos moabitas até hoje. A mais nova também deu à luz um filho e chamou seu nome Ben-Ami. Ele é o pai dos amonitas." Assim, o povo moabita não nasceu de uma promessa divina, mas de um ato de pecado, engano e vergonha. Esse começo trágico seria o marco da identidade dos moabitas e definiria grande parte de sua história e da relação tensa com Israel. Com o tempo, os descendentes de Moabe se tornaram uma nação estabelecida. Quando os israelitas chegaram às fronteiras da terra prometida após o êxodo, encontraram esse povo parente, mas em vez de acolhimento, encontraram medo e hostilidade. A Bíblia mostra que os moabitas tentaram destruir Israel de 2 formas diferentes: por ataques espirituais e por sedução moral. A primeira tentativa está registrada em Números 22 a 24. Balaque, rei de Moabe, ao ver o imenso povo de Israel acampado em suas fronteiras, encheu-se de medo. Em vez de enfrentá-los militarmente, decidiu usar uma arma que julgava mais poderosa: uma maldição. Contratou então um vidente famoso, chamado Balaão, prometendo-lhe grandes riquezas se amaldiçoasse Israel. Balaão tentou obedecer, mas se deparou com o próprio Deus de Israel. Em uma das passagens mais estranhas da Bíblia, a jumenta em que ele montava falou, advertindo-o que um anjo do Senhor bloqueava seu caminho. 3 vezes, Balaque levou Balaão a diferentes montes para que amaldiçoasse Israel. E 3 vezes, ao abrir a boca, Balaão acabou abençoando o povo em vez de amaldiçoá-lo.
Deus transformou suas palavras e mostrou que nenhuma maldição humana podia atingir aqueles que ele protegia. Fracassando em amaldiçoar Israel, os moabitas, aconselhados pelo próprio Balaão, mudaram de estratégia. Se não podiam vencê-los de fora, tentariam corrompê-los por dentro. Em Números 25, lemos sobre o episódio de Baal-peor. Os homens de Israel começaram a se envolver com as mulheres moabitas que os convidaram a participar de sacrifícios aos seus deuses. Israel comeu das ofertas e adorou Baal de Peor, caindo em idolatria e imoralidade. A ira de Deus se acendeu e uma praga mortal matou milhares de israelitas. A praga só cessou quando o sacerdote Finéias agiu com zelo e purificou o povo. Esse episódio mostrou que o maior perigo para Israel não era o inimigo externo, mas a corrupção espiritual e moral. Por causa dessas atitudes, uma lei severa foi decretada. Em Deuteronômio 23:3 está escrito: nenhum amonita nem moabita entrará na congregação do Senhor, nem até a 10ª geração. Nunca entrarão na congregação do Senhor. Essa proibição significava exclusão total da comunhão e das bênçãos do pacto. Essa lei era uma consequência direta das ações hostis dos moabitas e servia como proteção para Israel, para preservá-lo da idolatria e da corrupção. Assim, parecia que o destino dos moabitas estava selado. Estavam marcados pelo pecado, pela hostilidade e agora por uma lei divina que os excluía para sempre. Mas o plano de Deus sempre é maior e mais misericordioso do que qualquer lei. É nesse cenário de rejeição que nasce uma das histórias mais belas de toda a Bíblia, a de Ruth, a Moabita. Durante o tempo dos juízes, houve fome em Belém e uma família israelita, Elimeleque, sua esposa Noemi e seus 2 filhos, foi viver na terra de Moabe. Lá, os filhos casaram-se com mulheres moabitas, Orfa e Ruth. Com o tempo, Elimeleque e seus filhos morreram, deixando Noemi viúva e sem filhos, junto com as 2 noras. Quando Noemi ouviu que a fome havia acabado em Israel, decidiu voltar a Belém. Disse às noras que retornassem às suas famílias para recomeçar suas vidas. Orfa se despediu e voltou, mas Ruth se recusou a deixá-la. Ruth disse: não insistas para que te deixe, nem me obrigues a não te seguir. Porque aonde quer que fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo será o meu povo, e o teu Deus, o meu Deus. Onde morreres, morrerei eu, e ali serei sepultada. Essas palavras revelam uma fé verdadeira e uma entrega total. Ruth estava renunciando à sua terra, à sua cultura e aos seus deuses para seguir o Deus de Israel. Era um ato de fé e conversão genuína. Quando chegaram a Belém, Ruth demonstrou lealdade e humildade, chamando a atenção de Boaz, um homem justo e parente de Noemi. Pela lei do resgatador, Boaz tinha o dever de redimir a terra e cuidar das viúvas da família. Movido pela fé e virtude de Ruth, Boaz casou-se com ela, redimindo-a e restaurando o futuro da família. Ruth, a estrangeira, tornou-se parte do povo de Deus, e dessa união nasceu Obed, pai de Jessé, pai de Davi, e séculos depois, de sua linhagem, viria Jesus Cristo. A história de Ruth mostra que a graça de Deus é mais forte que a lei, que a fé pode vencer qualquer origem, e que Ele olha o coração acima de tudo. O pecado cometido numa caverna parecia ter selado o destino dos moabitas, mas a fé de uma mulher num campo de cevada mudou o rumo da história da salvação para sempre. A graça, o amor e a misericórdia de Deus triunfam sobre a culpa, a lei e a maldição. Ruth prova que Deus não julga povos como um todo, mas olha cada coração individualmente. A história dos moabitas termina não com condenação, mas com redenção, lembrando a todos que não existe passado tão escuro que a luz da graça divina não possa transformar.